O que de positivo que você teria para destacar aí? Bem, o de positivo que eu teria para destacar sobre as políticas do PT adotado até agora é que eu pensei que chegaria mais radical. Estão até moderado, que eu pensei que eles iriam... É tipo assim, tá ruim, mas podia ser pior. Tá ruim, podia ser pior. É o que o mais ou governo menos do PT isso. tem feito de bom aí. Poderia ter sido bem pior, né? Mas... É a brincadeira que o pessoal faz assim, a única certeza que eu tenho é que hoje tá melhor do que amanhã, porque amanhã vai ser pior. Infelizmente é mais ou menos isso. Sobre o governo Lula, você acha que ele tá indo bem aí? Tá dentro regular, né? Tá dentro do que era esperado. Você viu que o Haddad, o ministro da Fazenda dele, está efetivamente agora acabando com aquela isenção que tinha para comprar em Shein, Shopee, AliExpress de $50? Eu andei acompanhando isso. O que você achou dessa medida aí? É uma maneira de melhorar a fiscalização aí da Fazenda, né? Você acha que é mais positivo, então? Ao menos... deixa a concorrência mais competitiva, né? Porque essa importação aí, sem a devida regulação, prejudica quem produz internamente. Mas você não acha que os produtos aqui são mais caros? O Estado ele deveria tirar mais tributações de quem está aqui dentro, produzindo aqui dentro, do que taxar a gente, que no final das contas é para taxar mais o pobre, que vai comprar lá fora algo que aqui dentro é muito mais caro e ele não tem condição de comprar. Você não acha que nessa lógica acaba sendo privilegiado muito mais o empresário daqui de dentro de um jeito que é errado do que o pobre, no final das contas, que vai ter que pagar o mais caro lá fora ou o mais caro aqui dentro? No Brasil é difícil o pessoal abrir mão de receita. Muito difícil mesmo. Principalmente no tocante a imposto, o governo dificilmente abre mão da arrecadação desse jeito. Mas realmente é uma espécie de medida protecionista. Mas eu não vejo, assim, uma saída a curto ou médio prazo disso daí. Seria melhor deixar mais competitivo o nosso mercado. Mas de outro jeito, De outro jeito. Esse é o jeito errado, aumentando mais imposto. Eu acho que eles deveriam diminuir. Esse deveria ser o jeito certo. Dentro da reforma tributária, que você deve ter acompanhado, que está rolando aí, já foi aprovada na Câmara, está no Senado, deviam ter feito uma colocação ali para menores tributações para quem é empresário, fomentar a economia dessa forma. Não aumentar o imposto do único refúgio que a gente tinha. Não é meio que por aí? É mais ou menos isso, mas... esperar que o Brasil abra mão de receita, como eu te falei... É meio inocente, assim. Principalmente no governo PT, que gosta de taxar a gente, né, cara? Mas no geral, assim, em termos de educação, você acha que eles estão indo bem em educação, já que o âmbito aqui é universitário, né? Bem, em educação acompanhei também algumas espécies de... como é que eles falam, né? Bem, na prática é uma diminuição dos fundos para... É uma espécie de retenção, na verdade. Sim, agora do investimento. Um bloqueio de repasses públicos para a área da educação e saúde, principalmente. Para a educação foram 750 milhões em corte. Para a educação básica, que a gente sabe que é fundamental para as crianças se desenvolverem, para transporte escolar, ou seja, importante para as pessoas chegarem naquilo que é importante, que é a educação básica, de casa para a escola, que muitas das vezes é inviável sem um transporte escolar, e para pesquisa, bolsas de pesquisa, que aí é mais um âmbito universitário, assim, né? Isso tudo ultimamente eu venho assistindo, e agora parece que não importa se é de direita ou esquerda, esse corte na educação. O que vem na contramão, né, de outros países desenvolvido que busca, na verdade, investir mais na educação e
na educação, na saúde, nessas áreas mais básicas, né? Sim. Mas infelizmente parece que todo corte ou toda retenção de verba só cai sobre esses campos mais estratégicos, diria eu, para E essa é muita hipocrisia, porque o governo diz que defende a ciência, por exemplo, por meio da saúde na época da pandemia, a educação, que faz essas pesquisas em ciência e tal. E quando você corta, assim, dentro de todas as áreas que você tem à disposição para cortar dessas, você demonstra que elas não são tão importantes para você, para o governo, né? Não é isso que parece? Sim. Na hora de se eleger ou na campanha, geralmente eles dizem que vão investir na educação, que vão investir em saúde, no transporte, na mobilidade ali da população como geral. Porém, na prática, o que se vê é realmente corte e retenção de investimento nessas áreas. Mas o governo também passado, que se dizia de direita, também cortava dessas áreas. Sim. O PT agora está fazendo a mesma coisa e realmente é difícil de acreditar, né, em alguma saída. Eu super entendo, cara. Eu me sinto assim também, porque entra governo e sai governo dizendo ser de um lado ou de outro, de esquerda ou direita. No final das contas, eles entram traindo tudo aquilo que eles prometiam, né? Sim. Por exemplo, a gente está falando aqui do pai dos pobres, né? Que se intitula assim, Sim. que a gente está vendo aqui por meio dessa taxação efetiva agora de quantos dólares for, cortou a isenção que tinha para $50, que vai prejudicar o pobre, que ele diz ser pai. E o governo Bolsonaro por aí também, dizendo que ia fazer tanta coisa de combate à corrupção e tal, e destruiu a Lava Jato, por exemplo, que era um importante mecanismo para prender os cacicões lá, né, da política. Então, é muito mais do mesmo, assim. Mas outro ponto importante que está rolando aí dentro da esquerda e tal, e a oposição está meio que fazendo alguma coisa lá no Congresso, é a CPI do MST. Você está vendo mais ou menos assim que está rolando lá? Essa daí eu não tive tempo. Qual que é a sua opinião assim, sobre o trabalho que o MST faz? Eu acharia bem melhor ter outra espécie de estrutura de distribuição etária, né? Ou distribuição de terra, né? De propriedade. Infelizmente, surge uns mecanismos muito distorcidos no país, né? Tipo, é necessário os políticos votar uma espécie de reforma agrária. Mas do jeito certo, né? Do jeito que certo. Pessoas, pela sua livre razão ali, decidam, eu vou invadir tal propriedade alheia. Que eu também acho isso extremamente extremamente errado, tendo em vista que nossa sociedade vive em meio de contrato. Se ninguém respeitar os contratos estabelecidos, principalmente de propriedade, a sociedade vira um caos. Essa é a verdade. Então, deveria haver outro mecanismo, outra maneira de fazer essa reforma, distribuindo terra para a população em geral. Sim. Mas da maneira que o MST faz é um tanto problemática, né? Sim. Porque a própria Constituição ela prevê ali a possibilidade de reforma agrária, a possibilidade de o Estado ele retirar terras fazendo indenização ali quando é o caso também de desapropriação, mas em termos de reforma agrária mesmo, é uma previsão constitucional que o Estado tem a possibilidade de fazer por meio de regulamentação através de uma lei ali. Só que precisa que o poder público faça isso. Se quer que haja um movimento assim, a lá MST assim, tinha que ser para pressionar o Estado a fazer isso, né? Não para o movimento em si fazer com suas próprias mãos ali, pelas suas próprias razões, né? Porque, cara, o que é que vai dizer que uma propriedade está cumprindo ou não sua função social? Tem que ser o Estado, né? Não uma pessoa, um grupo de pessoas ali dizendo eu acho que tal propriedade aqui não cumpre sua função social. Tá, mas com base em quê? Na sua cabeça? Tá vendo como é perigoso o negócio assim? Isso daí traz uma certa insegurança, né? Segurança jurídica e prejudica até a capacidade do
judiciário, não, prejudica a capacidade da gente como população ter alguma previsibilidade, sim, em cima do regime legal, né, que rege o país. Quando o movimento atua ao contrário do que a lei diz, assim também, ele se torna criminoso, sim, né? Se não há possibilidade dele entrar numa terra dessa forma, invadir propriedade privada, isso é um crime. Realmente, teria que ter uma maneira mais impessoal de menos partidária de fazer isso, uma maneira mais... Um projeto de lei, por exemplo, para essa reforma agrária, sendo votado, ouvindo ambas as partes, a sociedade civil, ouvindo especialistas, discutir mais essa questão do que um determinado grupo realmente invadir propriedade de terceiros sobre N justificativas. Exatamente. Para a gente fechar assim de média do governo até hoje, aí 7 meses de governo, você acha que assim está mais no positivo do que no negativo? Bem, todo mundo esperava mais de Lula, né? Pelo histórico de governabilidade dele dos governos passados, né? Ao meu ver, o balanço até agora 6 meses, acho um lapso de tempo muito pequeno para falar alguma coisa, mas eu diria que está ali 50-50, está fazendo muita coisa que... O que de positivo que você teria para destacar aí? Bem, o de positivo que eu teria para destacar sobre as políticas do PT adotado até agora é que eu pensei que chegaria mais radical. Estão até moderado, porque eu pensei que eles iriam... tipo assim, tá ruim, mas podia ser pior. Tá ruim, podia ser pior. É o que o governo mais ou menos do PT tem feito de bom aí. Poderia ter sido bem pior, né? Mas... a brincadeira que o pessoal faz assim, a única certeza que eu tenho é que hoje tá melhor do que amanhã, porque amanhã vai ser pior. Infelizmente é mais ou menos isso, porque eu esperava que fosse bem mais radical, bem mais exaltadas as posições deles, né? Uma coisa de positivo seria finalmente ter feito essa reforma tributária, que poderia ter sido melhor. Tomou alguma iniciativa, né? Mas essa reforma tributária, assim, não é tanto questão do PT em si. Já vinha tudo encaminhado ali de governos anteriores há de muito tempo mesmo, mas principalmente o projeto que foi aprovado ali de meados de 17 para cá, do Baleia Rossi e tal, do MDB, inclusive, esse cara, o autor do projeto de lei. Aí o PT fez algo de positivo que foi não votar contra, porque no governo Bolsonaro, esse mesmo projeto, ou um parecido, salvo engano, estava em votação numa das comissões lá da Câmara que estavam analisando e toda a bancada do PT votou contra, pra gente ver como não é questão do PT, é hipocrisia, é porque agora vai pegar bem pro Lula assim, colocar na conta dele, pra ficar essa visão de, foi por minha causa que essa reforma aí tá avançando. Como eu te falei, poderia ser pior, né? Então vamos se apegar a essas pequenas coisas, porque poderia ser pior. Poderia ser pior, levando em conta algumas atitudes extremadas que eu vi no passado, referente ao PT, né? Você chegou a votar nele? No PT? No Lula agora? No Lula, votei agora no Lula. Principalmente porque eu já não suportava mais Bolsonaro falando tanta heresia em rede nacional. Se ele ficasse mais tempo calado do que falando abobrinha, teria sido menos ruim. Mas principalmente na questão da gestão da pandemia, de ficar trocando ministro da saúde toda semana, todo mês, em plena crise sanitária.
É igual você ficar trocando de general toda semana, todo mês, com um país em guerra. Essa ineficiência custou muito caro pra gente. Muito caro mesmo. Então esse foi o fator principal que me levou a... Não foi nem porque Lula é bom, é porque já não suportava mais. Eu discordo da solução que você viu. Assim, infelizmente a maioria acabou vendo, que era o Lula. Era o que eu queria te perguntar, assim, se não te incomoda, principalmente agora por você ter dito que votou nele e tal, você ter contribuído com a volta de alguém que foi condenado. Ele foi preso por nos roubar. Agora ele está nos comandando de novo e com acesso ao nosso dinheiro público. Assim, como que você se sente com isso? O que te fez relevar isso para votar nele? Bolsonaro ganhou em 2018 e eu disse, não vou votar nem de Lula nem de Bolsonaro. Aí eu fui caçar uma terceira via, mas o que eu vi que na prática essa terceira via não teve nessas últimas eleições. O grosso da população escolhia ou Bolsonaro ou Lula ou PT. Sempre foi assim, desde o início, desde 2018, ou um ou outro. Aí, numa hora, a pessoa tem que tomar partido. Pior do que fazer alguma coisa é fazer nada. Mas você entende que se a gente se limita a isso, porque o grosso, infelizmente, quer isso, mas alguém como você, que parece ser mais mente aberta e tal, poderia ter a opção de tentar algo diferente, pelo menos em primeiro turno. A gente mesmo, assim, que tem esse pensamento, nos coloca entre abismo e precipício. É um negócio meio assim, entre o bom e o ruim mesmo. Abismo e precipício. Como eu te falei, eu tentei essa abordagem em 2018. No primeiro turno você votou nele também, no Lula. No Lula? Foi. Eu já tinha escolhido já um lado, porque em 2018 eu não queria nem Lula, nem Bolsonaro e nem o PT, que era o Haddad. Eu adotei a estratégia da terceira via, por assim dizer, e não funcionou. Mas se eu adotasse no Amoedo? Foi no Amoedo. Pô, ele foi bem, né? Pois é, mas... Ele ficou próximo do Ciro, que foi terceiro, ficou em quarto ali, sendo que e o Novo não era ninguém à época. Pois né? Eu votei no Amoedo em 2018 e não surtiu muito efeito. Eu sou meio esperançoso, assim, ainda, por mais que às vezes sou meio inocente. Mas se a gente tivesse continuado apostando em fortalecer um nome como Amoedo, Novo, eles mesmos se bagunçaram lá, mas se o Novo tivesse feito seu trabalho junto ao Amoedo também nessa época, ele talvez tivesse sido um nome forte como uma alternativa para esse 2022, né? Mas a culpa é deles, mas também é um pouco nossa, assim, quando a gente toma a atitude de embarcar com que a massa errada adota, assim, para fazer. E para mim é um erro você apostar em dois caras que são péssimos. Assim. São as duas opções mais, diria eu, inadequadas, mas foi assim em 2018. O que eu vi foi um replay de 2018 e 2022. Foi realmente mais do mesmo. A população, mais uma vez, escolheu um lado ou outro. Eu tentei, como eu te falei, em 2018, fazer algo diferente, mas não logrei êxito. Eu entendo, só que se eu puder deixar uma mensagem aqui a partir de tudo que a gente conversou vamos tentar pelo menos para 2026 aí uma alternativa de novo, porque, cara, a gente viu o que foi o governo Bolsonaro, o que foram os 2 mandatos anteriores do Lula com as maiores histórias, os maiores escândalos de corrupção da humanidade, e agora ele... Em 6 meses, 7 aí agora, com um governo que está indo muito mais no sentido errado, de gasto com o nosso dinheiro, desrespeito com o pobre de verdade para privilegiar a elite. É isso que ele faz, ele aumentou R$18, só para a gente sintetizar em algo bem assim, caricato, bem, tá na nossa cara, desenhado assim, ele aumentou R$18 o salário mínimo e 7 mil da elite política, que vai dele mesmo aos deputados e senadores. Toda essa galera lá do alto clero político tá ganhando 7 mil a mais, enquanto pro pobre que ele diz ser pai, ele aumentou R$18. Então é um governo que vai nesse sentido aí, hipócrita. Então vamos tentar alguma coisa diferente para 2026, cara, porque nos colocarmos reféns desse tipo de gente não vai nos levar para sucesso algum. Eu concordo mesmo. Obrigado pela sua opinião, viu? Valeu. Tamo junto.